Como todos nós sabemos, o Vegeta ele tem um problema gravíssimo, né? É aquele braço esquerdo. E o que muita gente não sabe é porque, né, ele tá sempre segurando aquele braço quando ele entra numa batalha bem árdua, né, dura, por assim dizer. Nesse vídeo nós vamos trazer para vocês a resposta definitiva. E é claro que isso vai contra algumas opiniões que existem por aí. Então aqui nesse vídeo nós vamos esclarecer de uma vez por todas por que isso acontece. Beleza? Então, qual é esse mistério? Por que o Vegeta segura tanto esse braço em um campo de batalha? Então vamos dar um pulinho lá agora. Fala, Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, já vai descendo o dedo no like, já estoura o que aí pra você, né, fazer parte da nossa equipe. Compartilha nossos vídeos e venha fazer parte da nossa equipe, porque a presença de vocês aqui está ajudando o canal a bater 2.000 inscritos, cara. Vamos pra cima que a gente vai fazer história junto. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. E aí, o braço do Vegeta foi quebrado ou é um problema crônico de nascimento? Essa é a pergunta, né, que assola os fãs aí de Dragon Ball e muitos são convictos com relação a algumas opiniões relacionadas a esse tema. Mas a gente vai esclarecer para vocês que nem tudo é o que parece. Muitos afirmam que o braço do Vegeta é um problema crônico devido à, né, facilidade do Vegeta sempre lesionar esse braço. E aí, é possível ou não é? Entretanto, nós vamos provar para vocês que isso não é possível, certo? E vocês vão entender agora. Por quê? Quem quebrou o braço do Príncipe do Saiyajin foi a Android 18 durante a saga dos Android lá em Dragon Ball Z, né? Com um poderoso chute. E que chute, cara! Aquela porrada no braço do Vegeta doeu até em mim, cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Realmente eu fico rindo sozinho, mas que porrada que a gente sente a dor do Vegeta. Certo? Então foi um seu chute que a 18 deu. Caracas. Porra! Essa lesão, né, se tornou recorrente e frequente até por sinal, mencionada como uma causa, né, de ele frequentemente segurar o seu braço esquerdo quando ferido. Exatamente. E isso não aconteceu apenas em Dragon Ball Z. Essa recorrência à lesão se tornou uma piada até por sinal, recorrente em um ponto de vulnerabilidade que reapareceu em outras sagas, como por exemplo aqui a saga do Kid Buu. O Kid Buu também deu uma porrada memorável também no braço do Vegeta. Até mesmo em Dragon Ball Super essa cena também aconteceu, mas a mais icônica é da própria 18. Que senhora lapada que o Vegeta tomou, né? Então, para desmistificar isso aqui de uma vez por todas, que não é um problema crônico, e sim, aquilo ali foi uma fatalidade de guerra, foi uma consequência de luta, é mais plausível. Por que eu cheguei a essa conclusão? Se isso fosse um problema crônico de nascimento, o Vegeta não poderia ser um guerreiro Saiyajin, já que a própria raça monitora todo o cronograma de saúde de seus bebês. Então, todos os cientistas, eles estão ali na cápsula aí, tá? Enquanto o bebê está incubado. Eles estão ali monitorando, vendo a situação da saúde, o nível de sangue, o quanto de poder esse bebê tem, qual o potencial dele ser um guerreiro e assim sucessivamente. Então, se o Vegeta tivesse um problema crônico, ele seria advertido pela própria raça do Saiyajin. Tá? Em outras palavras, se Vegeta tivesse esse problema, ele seria desconsiderado, né, um guerreiro, ele seria inválido de acordo pelo protocolo da raça Saiyajin. Ok? Então a raça mesmo iria condenar o Vegeta, falar, ó, esse cara não serve porque ele tem um sério problema, ele não pode atuar como um guerreiro. A raça mesmo, né, iria barrar, ok? O Vegeta e iria fazer com que ele não se tornasse de fato um guerreiro, se isso fosse um problema crônico. Assim como eu falei, todos nós sabemos que todos os bebês são, né, monitorados enquanto eles estão na incubadora, a gente sabe disso.
Então, se um guerreiro ele tem um poder extraordinário, muito grande, assim como o Broly, cara, dependendo se ele for uma ameaça, assim como o Broly foi, ele foi mandado para fora do planeta, ele foi mandado para outro planeta, ok? E assim aconteceria também se o Broly fosse um inválido, ele tivesse um problema de saúde. Ah, mas eles poderiam trabalhar em cima desse problema de saúde. Sim, poderia. Mas a raça guerreira não iria aceitar que a genética do Saiyajin foi preciso ser modificado para ele ser um guerreiro. Em outras palavras, os guerreiros Saiyajin, eles são puros, eles são geneticamente inalteráveis para ser um guerreiro no campo de batalha. Ok? É bem básico, tá? Essa filosofia do Saiyajin. Então, por isso que eu acredito e eu afirmo que isso não é um problema crônico, e sim uma fatalidade de luta contra a 18, que foi uma senhora porrada. Aí às vezes eu fico pensando, cara, por que o Vegeta, né, quando segura aquele braço, por que quando ele segura, ele não lembra da 18? Fala, cara, aquela foi ela que arrebentou meu braço, entendeu? Eu acho que o ódio do Vegeta com relação a 18 teria que ser surreal, cara. Já pensou se isso mantivesse na obra? Seria um negócio bem, digamos, com alta rivalidade, né? Seria algo bem pessoal. Mas isso não aconteceu. Apenas ficou, né, jogado pelo tempo, e a gente sabe que isso aí gerou uma consequência gravíssima para o príncipe do Saiyajin, aonde no campo de batalha o braço dele, cara, se torna um alvo fácil. Parece que os seus inimigos adivinham que ali é um ponto crucial para poder derrubar o Saiyajin. Beleza, então tá aqui entregue mais um vídeo, espero que vocês tenham entendido de fato por que isso acontece. E claro, não é um problema crônico, e sim uma fatalidade de luta, uma consequência aí, né? Beleza? Então não saia de se inscrever, que é muito importante. Nos ajude, estão batendo a 2.000 inscritos, estão chegando lá, cara. E aí, cara, a gente vai crescer junto, vamos fazer história junto, que o canal é feito pra vocês, meu. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui!